Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje tô trazendo aqui pra vocês mais uma análise pós-jogo e mais uma vez fazia um tempinho já pra falar a verdade que aqui eu não trazia um vídeo falando de vitória do Corinthians aqui no canal. A última vitória nossa foi contra o Vasco por 3-0, que foi quando eu estava doente. E era meu aniversário, enfim, não teve vídeo aqui no canal, ou seja, fazia bastante tempo que a gente não falava de uma vitória aqui no Corinthians, por incrível que pareça, né? Gente aqui que no ano passado, quando o canal surgiu, a gente falou das 9 vitórias consecutivas no Brasileirão e tudo mais, enfim. Agora o Corinthians deu uma caída legal, demitiu o Ramon Dias, né? No último vídeo pedi a demissão do Ramon Dias, acho que a maioria ali concordava que infelizmente o trabalho não ia ter mais avanço, a gente tinha já alcançado o teto, que ia mandar o cara, tinha que mandar o cara embora pra gente tentar recuperar essa temporada, tentar buscar algo a mais, e acabaram mandando ele embora, né? O Fabinho Soldado, o Augusto Melo acabou. Fim da linha pro nosso Ramon Dias. A gente vai vendo quem vai ser o técnico, né? Muita gente dizendo que vai ser o Dorival, que tem o Tite aí, enfim. Tomara que no próximo, só sei que tomara que no próximo vídeo, né? No próximo jogo, nós tenhamos aqui o próximo técnico do Corinthians já disponível pra gente poder falar e tudo mais. Enfim. Antes de tudo, antes de começar a falar sobre o jogo e tudo mais, vou pedir já, é claro, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui, deixa o seu comentário, vamos conversa comigo. Daqui a pouco tá começando a chegar vídeos novos aqui no canal, né, novos conteúdos, falando sobre outras coisas, enfim. Vai ser vamos abrir o leque para você que talvez goste de futebol internacional. Aí vai saber um pouco mais do seu time. Se você tem algum time na Europa, né? Vai saber um pouquinho mais. As minhas opiniões, enfim. Informação, tier list, tudo isso vai ter aqui no canal. Tudo isso e muito mais vocês vão ver ao decorrer dos próximos dias, próximas semanas, próximos meses. Vamos expandindo aí o público do canal, é claro. E é claro, deixe seu like, só reforçando. Pedindo like, pedindo a inscrição, ativa o sino para toda vez que sair vídeo você saber que tem para você, para chegar a notificação aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV e para você vir aqui correr assistir esse vídeo comigo, tá bom? Então vamos lá, parceiro, começando o jogo de hoje, quinta rodada do Brasileirão e já tá mais do que na hora de voltar a vencer, né? Ainda estamos longe do ideal, a verdade é essa. Não de bola jogada, acredito que hoje o Corinthians fez um bom jogo. No primeiro tempo, um baita maço. No segundo tempo a gente precisou correr atrás do prejuízo, porque olha só, a gente amassou e saiu perdendo no primeiro tempo, mas enquanto a gente quis jogar, a gente jogou bem no jogo de hoje. Eu não sei até que ponto o professor Orlando Ribeiro armou muito bem o time, acho que ele fez um trabalho competente sim, acho que ele tem seus méritos, principalmente no time titular, né? Principalmente na forma que o time entrou jogando, isso daí foi realmente impressionante, o time amassou de uma maneira jamais vista. Acho que não, o pior que agora falando sério, rapaziada, acho que poucas vezes, pelo que eu me lembro, né, tá? Obviamente teve algumas outras, mas poucas vezes eu vi o Corinthians amassando tanto assim um adversário que poderia ter saído já, sei lá, muito mais fácil os gols. Se fosse o primeiro tempo uns 3-4-0 pro Corinthians, era placar justíssimo. Mas infelizmente não foi 1-0 pro Sport, enfim, tudo mais. Enfim, vamos falar aí da partida. Então o primeiro tempo, como eu já defini muito bem, né? O Corinthians começou pressionando muito bem, a linha alta do Corinthians estava funcionando. Confesso que não estava muito confiante, né? Porque ele vinha com a mesma escalação do último jogo praticamente, só tirando o Mateuzinho que estava suspenso para colocar o Léo Maná. Mas fora isso, cara, eu tava, acho que o Corinthians é uma partida ok hoje. Tem que ganhar de qualquer jeito, com todo respeito ao Sport, que é até um time que tem boas ideias, acho que é um time bem treinado sim, não chega a ser um time mal treinado, acho que no ataque eles têm bastante qualidade ofensiva ali no meio campo também, enfim. Acho que é um bom trabalho da equipe do Sport e tudo isso. Mas, cara, no geral, o Corinthians tinha que ganhar de qualquer jeito, e mesmo com o famoso 4-3-3 como veio pro jogo, tinha que ter ganhado. Mas, cara, o 4-3-3 foi diferente. Assim como o 4-3-3, por exemplo, do Ramon Dias foi muito moroso, muito devagar, muito previsível, muito parado, né? Não tinha criação, era só umas bolas jogadas ali nos pontas, às vezes o 9 vinha buscar, o meio armador ali não conseguiu, o meio armador entre aspas, né, não conseguia ajudar muito, né, que no caso é o Bidon, o Carrilho, eles geralmente revezam essa forma de jogar e tudo mais, não tinham dado conta, mas hoje deram bastante conta, né, tudo bem. É claro que a equipe do Sport, se ofensivamente pode ser bem treinada, defensivamente não dá pra dizer o mesmo, né? Os caras estavam errando todas as saídas de bola, literalmente. Os caras não conseguiam sair do campo de defesa deles, era um baita amasso. Acho que eu nunca vi uma massa assim com o Corinthians jogando na arena e sem abrir o placar. Isso que é mais complicado. Teve, aquele gol perdido do Yuri Alberto, que é totalmente displicente. A gente sabe que ele é péssimo no 1 por 1. Tanto quando ele recebeu a bola no pé, eu já falei aqui,
acho que o Yuri não vai fazer. E aconteceu o que a gente já estava esperando, porém ele bateu muito mal na bola. Uma coisa é você tentar fazer o gol e, sei lá, a bola passar tirando tinta, o goleiro fazer uma baita defesa, você pegar um pouquinho mais de força. Uma coisa é você chutar completamente torto do jeito que ele faz, do jeito que ele fez. Parece que, sei lá, putz, eu vou chutar aqui e se entrar, entrou, se não entrar, não entrou. E é isso aí, é sacanagem. Fora isso, o Yuri atrapalhou muito a criação do primeiro tempo do Corinthians, apesar dele também ter jogado, depois dele ter tido as suas oportunidades. Eu acho que do ataque ele não foi pior que o Romero, por exemplo, mas eu acho que, cara, tá faltando bastante aí do Yuri Alberto, principalmente nesses últimos jogos. No último jogo ele foi bem mal, hoje ele foi pior ainda. Talvez eu tenha pegado um pouquinho pesado na nota dele, parando pra pensar agora, mas, cara, em efetividade, a gente precisa de um atacante que é efetivo, né? Não adianta. Ele não pode perder essas oportunidades, ainda mais no jogo de hoje que o Corinthians precisava ganhar de qualquer jeito. Ganhamos, é claro. Muito obrigado, Memphis Depay. Mas, cara, o Yuri Alberto não contribuiu muito não, pra falar a verdade, contribuiu muito pouco. Deu sempre aquelas prejudicadas na gente, realmente muito complicado. E a gente amassou, teve bola na trave, teve boa chance do Memphis, boa chance do Yuri, boa chance do Romero, a bola na trave que foi do Romero. Cara, e isso foi praticamente ali os primeiros 30 minutos, 30, 35 minutos. A gente jogou muito bem. Aí, enfim, o Sport conseguiu esfriar o jogo, né? Porque, cara, eles não estavam conseguindo literalmente sair jogando. Eles não conseguiam nem passar do meio campo. A gente retomava a bola, criava muito. Era passe, era bola na lateral, bola pelo meio, bola em profundidade, troca de passe, enfim. O time tava jogando muito bem mesmo no ataque. Me surpreendeu, não tava esperando esse 4-3-3 do Corinthians jogar tão bem. E os caras jogaram muito mesmo. Mas aí o time, obviamente, não ia jogar assim os 90 minutos, como nenhum time do mundo faz. Diminuiu o ritmo, o Sport conseguiu diminuir o ritmo do Corinthians, principalmente. E aí, cara, veio simplesmente o gol do Sport. Olha assim, o Sport já tinha crescido na partida, já tinha mandado uma bola na trave do Donelli. É brincadeira o que ninguém respeita o Matheus Donelli, né? De qualquer lugar da rua é bica. E, cara, tá ficando meio complicado de defender o Donelli. Eu acho que no gol ele nem teve culpa, porque realmente ali o cara tá sozinho, né? O jogador do Sport tá sozinho no meio da área. E chegar ali meio bateu com muita força, muito forte, um chute muito bom mesmo do jogador do Sport. Ele é falha total da marcação do lateral, que era o Léo Maná, o Carrilho, que poderia estar acompanhando também. Ali no caso, o nosso querido Donelli não teve culpa alguma, meus amigos. Então, realmente, no gol não dá pra culpar ele, mas é claro que ele tá hiper inseguro. A gente viu isso no segundo tempo, naquele lance bizarro que ele pisou na bola, quase entregou a bola antes do segundo gol do Memphis. Enfim, cara, tá ficando meio difícil defender o do Donelli, praticamente impossível, né? Acho que se o Hugo não voltar pro próximo jogo, talvez valha a pena o teste. E tô torcendo muito pro Hugo voltar pro jogo de domingo que vem no Brasileirão, porque se aí ele não voltar, aí a gente tá bem ferrado, meus amigos. Que é contra o Flamengo, fora de casa, e eu acho que o Donelli vai aprontar. E vai aprontar e muito. O do Hugo nos dá essa segurança. Mas enfim, aí o Sport fez o seu gol. Naquele momento era justo até o Sport fazer o gol, né? Porque tava melhor em campo, tava criando boas oportunidades, já tinha acertado bola na trave, enfim, tava causando perigo. O Corinthians não conseguia sair jogando, porque os dois laterais, tanto o Léo Maná, que eu já citei, quanto o Angileri, estavam muito mal na partida. Acho que os dois laterais foram muito abaixo no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo eles melhoraram bastante. Mas assim, nada que salvasse a atuação terrível que eles teve no primeiro tempo, especialmente o Angileri, né? Mas, enfim. Tomar um gol já no final do primeiro tempo, né, ali aos 44, 43, se não me engano, 45. E fomos pro intervalo com essa desvantagem. Não era justo, mas era entendível, porque o Sport teve suas oportunidades também e fez o seu gol. O Corinthians não conseguiu aproveitar. Faltou efetividade, faltou o camisa 9, né? Por isso, as tantas, que o Yuri Alberto não vai ter uma nota tão boa. E acho que tá todo mundo meio puto com ele hoje, com justiça. Voltou do intervalo e aí voltou da melhor forma possível, né? Que era literalmente a bola voltou, recuaram um pouquinho. O Gustavo Henrique, que fez uma partida horrorosa também hoje também, vamos falar a verdade. Ficou pra frente, o Carrilho deu uma casquinha, o Memphis tocou pro Romero, correu pra área, o Romero cruzou muito bem ali pro Memphis. Tudo bem que o zagueirão do Sport deu aquela tropeçada, né? Contribuiu pro Memphis fazer o gol, mas ele não tem nada a ver com isso. Fez o gol ali com 10, 11 segundos do segundo tempo e a gente começou do jeito que tinha que começar, né? Voltar com tudo para buscar essa virada, e aí o Corinthians jogou bem do segundo tempo, voltou a jogar bem, conseguiu fazer o seu gol também poucos minutos depois, se não me engano ali se não me engano, antes dos 20 minutos do segundo tempo o Corinthians já tinha virado, né? Então isso é muito importante, conseguir a vitória. E aí o Sport
O Sport mesmo de criar oportunidade mesmo, foi o gol e foi naquele período dos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo. Porque no segundo tempo, mesmo quando eles tiveram mais a posse de bola, porque aí o professor Orlando Ribeiro deu uma matada no time colocando um Alex Caçamba e o nosso querido Maiconha, porque é absurdo o que esses dois matam o meio campo do Corinthians hoje, deu a complicada, aí o Sport cresceu na partida, mas assim, o Donelli não fez nenhuma defesa, teve algum chute sim que ele até pegou em 2 tempos e tudo mais, mas enfim, o Corinthians não foi de fato pressionando, nossa, olha só, o Corinthians tomou 3 chutes nos últimos 5 minutos, o Sport vai empatar, não, a gente conseguiu segurar bem, equilibrar bem a partida. Segundo tempo, como eu disse, depois do gol, principalmente por conta dessas 2 mudanças, né? Tirou os 2 jogadores mais criativos no meio campo. O Bidon nem fez uma partida tão boa hoje, a verdade é essa. Fez uma partida bem abaixo o Bidon hoje. Mas, enfim, tirou ele, tirou o Carrilho numa vez só, o professor Orlando, e deu uma complicada na gente, né? A verdade é essa. Porque matou o meio campo, o Ranieri fez uma ótima partida de novo, mais uma grande partida do Ranieri. Vai tomar muitos elogios nas notas daqui a pouquinho. O Carrilho fez uma partida legal, nada espetacular, legal. O Bidon fez uma partida abaixo mesmo, mas mesmo assim eles ajudavam muito mais o Corinthians, não só, principalmente a criar, né? Porque a criação morreu completamente quando entrou o Alex Caçamba e o Maicon, né? Acho que isso daí todo mundo já estava esperando e foi pior do que a gente esperava, enfim. Aí entrou também Dieguinho, entrou base, legal. Entrou Hector, entrou o Rian. O Rian foi desses 3 que entrou no segundo tempo, né, no meio campo, que o Orlando Ribeiro reorganizou. Ele foi o melhor, mas mesmo assim foi bem abaixo, né? Acho que ele errou bastante coisa a mais também, enfim. Corinthians aí, no segundo tempo, chamou o Sport, mas nenhuma ameaça de fato. É que obviamente que a gente fica meio em agonia ali, porque parece que a qualquer momento vai dar uma merda, né? Opa, bati no microfone aqui. Qualquer momento vai dar uma merda, né? Mas assim, fora isso, nada demais, assim. O Sport não criou pra gente morrer de medo, morrer de susto, sair com o coração na mão, mas o fato é que hoje era jogo pra goleada, gente, com todo respeito. Era pra ser 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, enfim. Porque o que a gente criou ali na primeira meia hora de jogo realmente foi absurdo e tinha que ter feito pelo menos 2 golzinhos ali. É meio imperdoável, passa principalmente ali pelo Romero e pelo Alberto, porque o Memphis tentou bastante, né? Acho que todo mundo viu isso, todo mundo concorda comigo. O Carrilho também ajudou bastante, enfim, o Ranieri ajudou bastante. Até o Léo Maná deu uma ajudadinha também no primeiro tempo, apesar dele conseguir dar assistência só no segundo, mas enfim. Ofensivamente, uma partida muito boa do Corinthians. Defensivamente, acho que foi ok, acho que nem foi tão ruim assim. Quando, obviamente, a defesa dormiu, desligou completamente, a gente tomou o gol, como é assim sempre. Mas mesmo o Gustavo Henrique tentando entregar o gol a todo momento, a gente conseguiu se equilibrar muito bem na partida. E saiu muito bem. Saiu com os 3 pontos, que era o que importava, né, minha rapaziada? Hoje tinha que vencer de qualquer jeito para deixar a situação um pouco mais tranquila pro próximo técnico. O próximo jogo é dificílimo, seja qual for o técnico, seja Dorival, seja o Tite, seja o Orlando Ribeiro ainda, seja, sei lá, Carrilho, Luiz Castro, seja sei lá quem, enfim. É uma situação dificílima de qualquer jeito o próximo jogo. No Brasileirão, né? Porque o próximo jogo é em casa, Sul-Americana, aí tem que ganhar de qualquer jeito também. Mas aí é muito por conta da fraqueza do adversário, que é fraquíssimo, e também por se jogar em casa e por estar precisando pontuar na Sul-Americana se quiser classificar, pelo menos aí pelo playoff, né? Mas enfim, a expectativa é de pelo menos conseguir essa vitória no próximo jogo e que tenha o técnico, né? Pelo amor de Deus, Fabinho Soldado e Augusto Melo trabalhem. Augusto Melo tava tirando folga com a família ontem, no feriado. Meu Deus, Augusto Melo, você tava mais na delegacia essa semana do que no CT do Corinthians. Não me engana, não. Você tá cansado do cacete que você tá cansado. Você não trabalha em nada, rapaz. Tá de brincadeira comigo, com a torcida, pô. Trabalhar, tá presente ali 24 horas por dia, inclusive no feriado, pra ajudar o Fabinho Soldado a fechar a contratação do Dorival ou de qualquer outro técnico. Pelo amor de Deus. Tem que viajar nada, não. O presidente de clube não viaja, não. Viaja no final do ano, quando acaba a temporada dos clubes também. Mas enfim, é isso, já falei. E vamos aí para as notas dos jogadores, porque tem um pouquinho mais de coisa para falar por lá. Bora lá, meus amigos, bora lá. Então, minha rapaziada, chegamos aqui para as notas dos jogadores do Corinthians. Alguns jogadores eu acho que eu peguei um pouquinho pesado, é verdade, acho que mereciam um pouquinho mais de nota. E alguns eu peguei leve, que merecia menos. Eu vou falar aqui, inclusive. Porque eu sou muito assim, rapaziada, perdão. Uma hora eu tô achando uma coisa, outra hora eu tô achando outra. Eu sou meio indeciso às vezes e não tomo as decisões, as notas certas. Me deixo levar por algum momento que depois eu paro pra pensar, acho que esse cara merecia menos, acho que esse cara merecia mais. Enfim, acontece, mas aí qualquer coisa eu corrijo aqui vocês, eu aviso. Vamos começar então com nota 4 pro Donelli. Por que, Biel, nota 4? Você acabou de falar que ele não falhou no gol do Sport, era difícil, realmente, falha total da defesa, o goleiro nesse gol nunca tem culpa, realmente, nunca tem culpa, mas cara, ele pisou na bola num lance bizarro no segundo tempo.
ele espana o taco toda hora, é um cara que tá mal posicionado na maior parte das vezes, parece não ter muita impulsão, parece meio Cássio, né, como eu disse, ficou muito tempo treinando com o Cássio, e parece que ele pula e não consegue sair do chão, não vai muito longe. E hoje isso aconteceu algumas vezes, apesar de, como eu disse, no gol ele não ter tido culpa total da defesa, mas ele poderia se comportar melhor em muitos lances que podem ocasionalmente resultar em um gol, né? Vai que o adversário chuta, a bola vai em direção ao gol mesmo e ele não alcança, porque a impulsão dele, sei lá, é uma piada. Então nota 4 pra ele no conjunto total, no conjunto da obra, nota 4 pra ele. Nota 5 pro Léo Maná, cara, uma partida legal do Léo Maná, apesar da nota 5, né? Por que a nota tá 5, Biel? Você mesmo falou que ele deu assistência, fez uma partida legal. Cara, acho que se fosse só o segundo tempo, acho que ele teria uma nota 7, pelo menos. 7, realmente. Mas, cara, o primeiro tempo dele foi muito ruim, rapaziada. Muito ruim mesmo. Não foi pior que a do Angileri, não é à toa que ele ficou com uma nota melhor que o Angileri. Mas, cara, assim, no geral, uma partida bem ruinzinha mesmo do nosso Léo Maná. O segundo tempo dele foi muito bom, foi bom, nota 7. Mas o primeiro tempo foi nota 0, gente. E aí não tem o que fazer. A média até que ficou boa ali, né? Acho que o segundo tempo nota 0, primeiro tempo nota 0 é exagero, né? Acho que foi uma nota 3, né? Então 3 mais 7, né, do segundo tempo, dá 10, dividido por 2, 5. Tá aí. Nota 5 pro Léo Maná. Acho que agora todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Nota 6,5 pro Félix Torres. Na zaga, assim, ele tomou um cartão amarelo. Chegou uma hora ali do jogo que eu achei que ele ia até tomar o segundo cartão amarelo e acabar expulso mais uma vez. Mas ele, cara, a dupla de zaga hoje ele foi muito melhor que o Gustavo Henrique. Isso daí é fato, né? Gustavo Henrique, nota 1,5, justíssima. Só não foi o pior em campo porque teve o Yuri Alberto, nota 1. Mas, cara, assim, assustador mesmo que jogou. O jogo, como jogou mal, né? Obviamente. O jogador aí, nosso Gustavo Henrique, tava toda hora querendo entregar o gol, enquanto o Félix Torres tava consertando as cagadas dele, tava até ajudando ali na saída de bola. Ele que fez aquele baita passe pro Carrilho, se não me engano, né? Correr ali no corredor, devido a um lance que foi na bola na trave, enfim, me esqueci agora, mas enfim, ele ajudou na saída de bola, enfim. É um cara que tem essa qualidade, ajudou hoje. Gente, como eu disse, ele é um cara merdeiro, mas ele é um cara merdeiro sortudo, e eu acho que com o que a gente tem no banco, ele é titular. Eu acho que a zaga titular é essa. Mas, porém, eles não são confiáveis. O Corinthians precisa de um zagueiro confiável de verdade. Isso daí todo mundo fala, né? Vou até poupar aqui minha saliva, porque isso daí todo mundo sabe. Nota 4,5 pro Angileri. Se o primeiro tempo do Léo Maná foi nota 3, o do Angileri foi nota 1, porque realmente o Angileri não acertou nada. 1 para ser generoso ainda, porque ele não acertou nada, não acertou passe, não acertou cruzamento, não acertou nem o nome dele. Acho que se perguntasse para ele qual que é o nome dele, ele não saberia. Mas enfim, acho que foi a primeira partida bem ruim que a gente fala do Angileri, que a gente fala, puxa vida, esse cara jogou mal hoje. E hoje ele jogou mal mesmo, rapaziada. Não tem o que fazer, não tem justificativo. O segundo tempo melhorou. Conseguiu marcar melhor, principalmente porque no ataque hoje eu acho que ele ajudou praticamente nada. Precisa ajudar mais no ataque, precisa melhorar isso pro próximo jogo, pros próximos jogos. Porque a partida contra o Fluminense foi um jogo ok dele. Hoje foi um jogo ruim, considerando o primeiro tempo e o segundo tempo. Obviamente o segundo tempo, como vocês podem ver pela nota, deu uma salvada. No meio, mais uma grande partida do Raniel, nota 8,5. Só não vai ficar com uma nota maior, porque eu acho que alguns lances ele não tava ali como primeiro volante. Acho que ele deu uma cochilada em alguns momentos, principalmente naquele momento que o Sport cresceu bastante, ele deu uma sumida. E não é e também esse é um dos motivos do Sport ter conseguido criar mais, porque ele não estava ali marcando, também não dava muita opção na saída de bola do Corinthians, e isso acabou complicando e chamando os caras para cima da nossa defesa, que é terrível. Mas quando ele reapareceu, quando ele estava aparecendo antes desse momento do gol do Sport, que o Sport foi melhor, e depois no segundo tempo, quando ele voltou a aparecer e jogar bem, aí ele jogou muito bem mesmo. E só perdeu pro Memphis Depay como o melhor em campo, nota 8,5 aí pro nosso querido Raniel. E aí vem a nota 5,5 pro Bidon. Aí eu acho que eu peguei leve. Eu acho que o Bidon merecia um 4,5 ou 4 mesmo, porque realmente o primeiro ele não foi tão bom. O primeiro tempo dele, cara, foi ok, vai, forçando muito. O segundo tempo acho que ele melhorou um pouquinho, mas, cara, me incomoda muitas vezes como ele tenta conduzir todas as bolas, né? Ele não às vezes é um passe simples que você tem que fazer, que é só servir o companheiro que tá um pouco mais à frente, o cara que tá do lado, até mesmo recuar, não tem problema nenhum. Só que tem muitos lances que ele tenta carregar a bola e nem sempre ele vai conseguir. Eu sei que é uma característica dele, que ele muitas vezes vem pegar a bola na defesa, carrega pro ataque, faz um baita passe, mas enfim... nem todo lance precisa disso, e eu acho que hoje ele pecou em muitos lances com relação a isso. Poderia ter sido muito melhor, poderia ter ajudado a gente mais. Enfim,
Pra mim ele é titular de qualquer jeito, eu já falei isso pra vocês, ainda mais se jogar com 4-3-3, que eu acho que não vai acontecer se o técnico for o Dorival, por exemplo. Mas enfim, mas mesmo se for o famoso losango ali, né, o 4-4-2 do losango, ele merece sim ser titular, pelo esse lado esquerdo mesmo, é um jogador que agrega muito, um jogador muito técnico, muito diferente, que mesmo errando, eu prefiro ele errando do que o Martinez, do que o Alex Caçamba, que o Maicon, que o Rian errando. Acho que isso daí vamos entrar no consenso. Nota 7 pro Carrilho. No gol do Sport, poderia estar junto do jogador lá que fez o gol, ajudando a marcação, que eu esqueci o nome, acho que é o Sérgio Oliveira, né? Português lá, volante que fez o gol do Sport, se eu não me engano. Ele poderia estar junto na marcação, mas concordo que ele divide a culpa com o Léo Maná, mais o Léo Maná, né? Porque é o cara que tá dentro da área, o cara propriamente da defesa, mas enfim, poderia ser melhor. Infelizmente o Carrilho tem que melhorar muito nessa questão de marcação, né, rapaziada? Mais um jogo que ele poderia marcar muito melhor, e se ele marcasse muito melhor, ajudaria a gente. No ataque, obviamente, ele é um cara que faz passes muito bons, alivia muito bem o ataque, serve muito bem. Pô, ele deu aquele gol de presente pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto fez aquela cagada monumental, né? Enfim, não tem mais o que dizer, provando como o Papo Carrilho realmente no ataque agregue muito. Mesmo no último jogo, né? No último jogo contra o Fluminense ele entrou mortinho da Silva, mas hoje ele entrou bem vivo, ajudou bastante, mas defensivamente precisa melhorar um pouquinho. Nota 6,5 pro Romero, errou muita coisa no primeiro tempo e mesmo assim quase fez um gol, né? A bola dele foi na trave, o chute dele, e enfim. No segundo tempo deu assistência pro Memphis Depay, conseguiu ajudar um pouquinho mais, mas sim, no geral nota 6,5 por conta da assistência e por conta do segundo tempo. Eu acho que o período que o Corinthians desligou custou muito caro a nota dos jogadores, né? Porque muita gente começou a errar muita coisa e no ataque aí, por não ter convertido as chances, eu acho que pesou um pouco mais também a nota da rapaziada. O pior em campo foi o Yuri Alberto, gente, com todo respeito. Eu acho que essa nota 1, eu posso estar até exagerando, é verdade. 1 pode ser até muito baixo. Mas, cara, o gol que ele perdeu, o cara a cara, a gente sabe que ele é muito difícil ele fazer o gol. Ele geralmente perde mesmo, é conhecimento geral da nação corintiana. Mas, enfim. Mas o jeito que ele bateu na bola, cara, me pegou muito, cara. É muito displicente, é muita displicência. Uma coisa é você tentar fazer o gol e errar. Outra coisa é você, sei lá, mal tentar e obviamente saber que vai errar. Parece ali que ele mal tentou, ele pegou completamente mal na bola. Eu que sou um péssimo jogador de futebol, com certeza pegaria melhor naquela bola. Não faria o gol, é óbvio que não faria, porque aí eu sou muito pior que ele em todas as coisas no futebol. Mas eu pegaria melhor naquele lance ali, com certeza eu pegaria melhor na bola, não faria o gol igual, mas enfim. Eu acho que faltou o Yuri Alberto querer mais fazer esse gol, cara. Demonstra pelo menos a raça de tentar, não bate daquele jeito na bola. Enfim, teve muitos lances também, teve um lance no segundo tempo que ele cortou muito bem o lateral da equipe do Sport, ampliou assim a área, né? Tinha umas duas boas opções para ele fazer o passe, ele tentou chutar, fazer o gol. Eu sei que ele quer fazer o gol. Eu sei que a função do 9, do atacante, é fazer o gol, ele tá querendo o gol dele e isso é muito bom. Mas nesses lances, para um pouquinho, pensa, tenta achar o passe, enfim. Você fatalmente vai achar uma opção melhor, principalmente naquele lance, naquele caso que eu acabei de dizer. Então por isso ele foi o pior em campo. Nota 1 talvez seja um pouco pesada mesmo para ele, mas enfim. Aí nota 10 pro Memphis Depay. Hoje ele carregou o Corinthians, não que isso seja um mérito muito grande, porque eu acho que o time hoje jogou bem, ofensivamente principalmente. No período que eu disse no primeiro tempo e depois e principalmente quando conseguiu a virada no segundo. Mas, cara, ele chamou a responsabilidade. É um grande fato, né? Isso é um grande fato. O time não jogou bem por causa dele. O time jogou bem também por causa dele, entendeu? Não foi somente ele. Acho que todo o que o Orlando Ribeiro proporcionou que ele jogasse bem. Mas, obviamente, que tem um cara como o Memphis Depay potencializa isso e muito. E hoje, mais uma vez, mais 3 pontos na conta do homem. 2 gols, 2 bonitos gols. Tudo bem que um teve o desviozinho, um ele contou com a sorte, mas atacante bom tem que ter sorte também, rapaziada. Não tem essa não. E ele teve sorte, pegou muito bem na bola, fez bonitos gols e ajudou a gente a conseguir essa vitória, ainda bem, que era fundamental. E, cara, nota 10 pra ele, não tem jeito. Pro cara decidir a vitória, trazer a vitória pra gente, fazendo 2 gols, é nota 10, rapaziada. Com todo respeito, você pode discordar, apesar de eu achar que você não vai discordar, mas é nota 10 pra ele de qualquer jeito. Mais 3 pontos na conta dele. Demos aquela respiradinha no campeonato. Não é uma respirada, é uma respiradinha. Mas enfim. Devia ter ganhado o Fluminense, né? Isso que é foda. Ou pelo menos não perdido. Mas enfim. 3 pontos na conta do Memphis. É isso que a gente espera dele. É isso que a gente quer dele. Mais uma vez ele correspondeu e respondeu muito bem. Substituições. Nota 1,5 para Alex Caçamba e Maicon. Os dois a mesma coisa. Entrou, mudou para pior, muito pior o meio campo do Corinthians, deu aquela matada legal.
Obviamente que aí foi erro de leitura aí do nosso querido professor Orlando Ribeiro. Mas, cara, vou culpar o Orlando Ribeiro, que é um cara que é interino, vai ficar um jogo, treinador do Sub-20. Não vou, gente. Nunca, jamais. Pra mim, os caras têm que entrar sabendo que tem que melhorar o time. Dane-se que o técnico falou. Vou entrar pra ajudar, e os caras entraram pra complicar e piorar a nossa situação. Realmente, os dois é irritantemente horríveis, irritantemente mortos no meio campo do Corinthians. Atrapalham muito. E hoje foi uma prova cabal de como eles atrapalham a gente e como tá complicado aturar eles, né? As opções do meio campo do Corinthians parecem cada vez mais nebulosas, né? Porque hoje não entraram o José Martins, que tava pendurado, tava suspenso. Terrível. O Rian entrou bem abaixo. E também ficou no banco o nosso querido Charles Povo, que também é um jogador bem mais ou menos, para não dizer ruim. Então, tá meio complicado, né? Vocês estão vendo. E o Coronado também, não que ele seja volante, né? Mas enfim, ele não existe. Então é complicado. Aí nota 5 pro Rian, como eu disse, é um cara que entrou, dos que entrou no meio campo foi o melhor, mas assim, não quer dizer muita coisa, errou muito passe também e tudo mais, enfim. Tava sangrando ali, ficou um tempão fora, isso prejudicou a gente. É complicado, tem que ficar de olho nisso. Mas enfim, nota 5 porque ele foi o melhor. Dos três que entrou do meio, ele foi o melhor e só por causa disso e tá bom. Sem nota pro Hector, porque com todo respeito ele nem tocou na bola, eu acho, então eu não vou dar nota pra ele. E nota 6 pro Dieguinho, que eu não tenho foto do Dieguinho, né, rapaziada? Perdão, mas eu lembrei dele. Nota 6 pro Dieguinho, porque entrou em campo aí, cara. Acho que tocou 3 vezes na bola e tá bom. Vamos pôr no garoto um pouquinho mais, vamos testando. Tomara que o próximo técnico que venha, por exemplo, que seja o Dorival, é um cara que usa um pouco mais a base que o Ramon Dias e que use mesmo a base, porque a gente precisa muito dessa garotada aí pra ajudar a gente, né? Pra ter mais opções no ataque, meio defesa e também pra vender, né? Pra gente conseguir vender e conseguir o dinheiro, porque tá difícil as dívidas, né? Acho que vocês viram notícia de déficit, de aumento de dívida, enfim, tudo mais. Nota 8, professor Orlando. Pelo que ele chegou, a missão que ele tinha, que era conseguir uma vitória com o Corinthians de qualquer custo, o time não só conseguiu a vitória, como jogou bem. Jogou muito bem hoje. Acho que ninguém esperava que o Corinthians fosse jogar tão bem hoje, ainda mais com o comando do interino. Então, cara, fora isso, nas substituições, como eu disse, deu uma matada no time, mas é porque ele não tem opção, assim como o Ramon Dias também não tinha opção no banco, né? Nem todas as substituições erradas do Ramon Dias, por exemplo, era tudo culpa dele. Obviamente que empilhar atacante igual maluco e apostar sempre nos mesmos é erro dele, né? Poderia ter buscado um pouquinho mais na base mesmo, já que não tinha contratação. Mas assim, até certo ponto, ele não tinha culpa. Porque, cara, são esses caras que eu tenho aqui, não tem como testar agora, vai eles mesmos, né? O presidente não me deu contratação, enfim, a mesma coisa pro Orlando Ribeiro. E aí a gente não vai cobrar é nada do Orlando Ribeiro, minha rapaziada. É isso. E acabou. E acabou mais umas notas aqui, minha rapaziada. Então é isso. Muito obrigado a todos que viram mais um vídeo aqui no canal do Bial Maria. Pedir pra você, claro, deixar o like, deixar sua inscrição, deixar seu comentário, ative o sininho, por favor, porque essa semana agora vai entrar aí 2 jogos importantíssimos, né? Um fora de casa que, cara, é muito complicado, pra não dizer quase impossível a gente sair com uma vitória, mas vai que, né? Vai que o Corinthians cala minha boca, tomara que cale minha boca, pelo amor de Deus. Que é contra o Flamengo no Maracanã domingo que vem, mas no meio de semana, acho que na quinta, né? É jogo contra o Racing em casa, Racing do Uruguai, que a gente precisa vencer de qualquer jeito para poder voltar e ficar bem vivo na Sul-Americana, né, meus amigos? Muito obrigado pela presença de todos. Vou ficando por aqui em mais um videozinho. Não esquece, mais uma vez, deixar o like, enfim. É isso, me siga nas outras redes sociais que tá sempre aí na descrição, sempre no primeiro comentário fixado, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, minha galera? Um beijo, um abraço e até a próxima. E vai Corinthians, vamos!